sua vida. Aleluia. Ele passa todo o processo até que ele chega em Atenas, capital da Grécia. Idolatria pura, demônio para tudo que é lado, sacrifícios diários para os deuses da Grécia. Ele dizia: se nós não sacrificarmos os deuses, eles vão nos amaldiçoar, vai vir praga sobre nós, doença, não chove. E para que não se esquecesse de nenhum Deus, eles levantaram um altar e botaram: esse aqui é para o Deus desconhecido. Até para aquele que nós não conhecemos, nós vamos adorar. E Paulo está esperando os seus companheiros de ministério chegar lá. E quando ele está lá em Atenas, ele vai observando, e a Bíblia diz que ele se comove com a idolatria daquele povo. Aquilo, pastor, daí toca ele por dentro, igual Jesus foi tocado diante do túmulo de Lázaro. Lembra quando Jesus chorou? Aquela mesma comoção que Jesus sente diante do túmulo, a palavra é a mesma para Paulo. Paulo fica comovido com tanta idolatria naquela cidade. Sabe o que é que Paulo está pensando? Dizendo: se esse povo não se converter, vai morrer tudo e vão tudo para o inferno. Que vida é essa, gente? E aí Paulo vai para a sinagoga, porque a porta de entrada é a sinagoga, onde tem uma comunidade judaica. Isso é inteligência. Ele vai discutir com os judeus sobre a lei e a graça, mas ele não se limita a 4 paredes da sinagoga, porque na sinagoga as reuniões eram no sábado. A Bíblia diz que ele vai para a praça para estudar. Praça, igreja fora das 4 paredes. Glória a Deus. E lá na praça ele prega. E na proporção que ele vai pregando, ele vai recebendo críticas, mas do outro lado também tem gente que para ouvir. Sabe por quê? Deus disse: assim como desce a neve, a chuva do céu à terra, e rega a terra, e faz brotar, e dá semente ao que semeia, e pão àquele que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Nenhuma mensagem do Evangelho, ela volta vazia. Alguns estão criticando, mas outros estão parando para ouvir. Até filósofos, os epicureus e estoicos, ouvem Paulo, que uns acreditavam: a vida tem que ser vivida e lhe dá o prazer de viver. Outros diziam: tem que viver, mas dentro da razão. Os estoicos tinham pensamentos similares e ao mesmo tempo eles eram antagônicos. Homens intelectuais. Se colocasse Pedro diante dos estoicos, Pedro se perderia, porque o seu cabedal de conhecimento não alcançaria. Pastor, mas é a palavra. Tendo a palavra, vai. Eu posso até concordar com você, mas existe camadas, níveis de intelectualidades, que Deus vai usar homens do cabedal de conhecimento diferente. Foi por isso que ele chamou Paulo. E aí Paulo prega na sinagoga, prega na praça. O nível é aqui embaixo. Só que tem alguém lá em cima, no Areópago, que o nível é altíssimo. E é lá que Deus quer levar. Sabe por quê? Porque aqui embaixo tem leigos, tem pobres, tem plebeus que precisam ouvir o Evangelho. Mas lá em cima, no Areópago, tem doutores, tem mestres, tem filósofos, tem ricos que também precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Aleluia, Deus. Todos. A mensagem deve ser alcançar a todos. E aí Paulo é chamado, é convidado para o Areópago, onde estavam os filósofos, os conhecedores das leis, lugar onde eram os homens julgados,
onde se debatia e discutia pensamentos. Assassinos, criminosos também eram julgados ali. E eles dizem: quem é esse homem que nos traz uma nova ideia? Que deuses são esses? Porque Paulo falava de Jesus e a ressurreição. E aí ele dizia, ele está falando de dois deuses, um tal de Jesus e uma deusa chamada de ressurreição. Que deuses são esses? Porque a mensagem é essa, irmão. Não precisa nós enfeitarmos muito. É falar de Jesus, da sua encarnação, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu e do seu retorno um dia em glória para reinar sobre a terra. E Paulo, intelectual como era, Paulo não ataca ninguém, pastor Renê. Ele começa dizendo: senhores atenienses, eu percebo que vocês são muito devotos. Para cada deus você tem um altar. Isso me admira muito. Primeiro Paulo elogia, para depois sacar a espada de dois gumes, que é a palavra. Eu costumo dizer, a palavra é uma espada de dois gumes, que corta, mas não sai sangue. E aí ele prega. E qual é a mensagem de Paulo? Jesus e a ressurreição. E eles perguntam: quem é esse Jesus? E quem é essa deusa chamada ressurreição? Paulo diz: Jesus é o Filho de Deus, o homem que veio fazer por nós o que ninguém poderia fazer, salvar-nos dos nossos pecados, da condenação eterna. Mas ele foi mal interpretado. E aí os judeus entregaram os romanos e os romanos o crucificaram. Ele morreu, foi crucificado. Depois de morto, tiraram da cruz e o sepultaram. Aí Paulo diz: mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, glória! Aleluia! Para alguns filósofos, a ideia de vida após a morte, estado intermediário, era uma utopia. Você vê um vento desse aqui, irmão, balançando, você imagina agora quando Deus chegava no jardim. Porque a palavra viração do dia significa lá Rua Rainha, que significa vento do Espírito. Toda vez que Deus vinha do jardim, o vento soprava e as árvores balançavam. Então Paulo fala de Jesus. E a Bíblia diz que tem alguém no Areópago que estava lá todos os dias, que se converte. Oh, glória! Porque a mensagem não volta vazia. Tá, e quem é essa ressurreição aí? Paulo diz: a ressurreição não é uma deusa. A ressurreição é o ato de Cristo voltar dentre os mortos. Glória a Deus! E aí Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os piores dos homens. E se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé. Paulo vai falar de que existe uma ressurreição, mas que também existe uma prestação de conta. É uma das mensagens mais extraordinárias de Paulo, que eu acho. Está aqui em Atos 17, quando ele chega em Atenas. Os gregos, com todo o seu panteão de conhecimento, de filosofia, tiveram que se prostrar diante do Deus de Paulo. Porque aonde esse meu Jesus chega, ele chega arrebentando com tudo. Há transformações, há perdão, há regeneração. É assim que ele faz. É impossível você ter um encontro com ele e não ter vida transformada. Por isso que Paulo é um dos grandes. Ele era pequeno na sua estatura, mas grande no espírito, na graça, no conhecimento, no poder e na unção. E para mim concluir, um dia perturbaram ele tanto, dizendo: tu não está qualificado para ser apóstolo, porque para ser apóstolo tem que ter andado com Jesus e você não andou. Para ser apóstolo tem que ter
ser testemunha da ressurreição de Cristo é quando ele diz, mas ele me apareceu no caminho de Damasco. E eles infernizam tanto a vida de Paulo, que Paulo diz, a partir de agora ninguém mais me incomoda. Ninguém mais me incomoda, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia. E as marcas ali é literalmente, a palavra é estigma. É como alguém que é ferrado com ferro quente, fica a marca, fica a cicatriz. E nessa noite, Igreja do Senhor, eu concluo a minha fala dizendo para vocês de que nenhuma mensagem ela voltará vazia.